Oi pessoal, vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje trataremos do tema absolutismo. Como vocês estão vendo aqui, é a coroa de um rei. E quem vai ser absolutista nesse caso? O rei, tá certo? Vamos explicar o que foi esse absolutismo. O absolutismo foi um sistema político-administrativo que vigorou nos países europeus no período do Antigo Regime. Era chamado de Antigo Regime. Depois, a partir do século das luzes do século XVIII, ele foi chamado de Antigo Regime. Entre o século XVI e o século XVIII. O absolutismo começou a se formar no final da Idade Média, século XIV e XV, quando ocorreu uma forte concentração de poder político nas mãos dos monarcas. Então, monarcas é rei. O mais importante o aluno tem que entender, absolutismo vai ter um rei que ele vai mandar em tudo. Aí vamos lá. Nós já estudamos o Império Romano e vimos as invasões dos bárbaros. Quando os povos bárbaros invadem a Europa, vão se formar vários reinos, tá certo? Esses reinos, por exemplo, aqui na esquerda nós temos visigodos, suevos. Depois disso aí vão ser outros países. Vão ser Espanha, Portugal, os francos vai originar a França, os anglos, saxões vai ser a Inglaterra, etc, ok? Então isso aqui aconteceu na Europa depois da invasão bárbara. Formou-se vários reinos. Esses vários reinos, alguns vão continuar e outros reinos, vai chegar outros povos e vão dominar durante a Idade Média. O absolutismo, para o aluno não ter dúvida, sistema político e administrativo onde o rei concentrava grande parte do poder em suas mãos. Esse sistema vigorou naquele século ali, e foi chamado depois de Antigo Regime. Temos aqui uma pintura de um rei. O rei era o cara. Só fazendo um paralelo, né? Hoje temos pouquíssimas nações que são reis, certo? Na Inglaterra tem a rainha, mas ela não manda. Ela é apenas um símbolo, é a parte cultural. O absolutismo significou grande concentração de poder nas mãos dos reis, numa época em que as atividades comerciais se expandiam e a burguesia acumulava riqueza. Vamos ver, peguemos aqui no Brasil hoje. Estamos vendo a situação da pandemia do coronavírus. Nós estamos observando que o presidente da República, que é Bolsonaro, ele tem um pensamento. Mas o pensamento dele, ele não pode impor, porque tem algumas decisões que pela Constituição do Brasil, quem pode tomar são os governadores. Então, vocês vejam que existe uma divisão de poder, tá certo? Entre o executivo, que é o governo, o presidente da República, e os governadores. No próprio executivo existe uma divisão dos poderes. Temos aqui, no absolutismo não, o rei era poder absoluto. Ele fazia as leis, aqui embaixo, temos o poder legislativo. Quem fazia as leis era o rei. Aqui no Brasil não, quem faz as leis é o poder legislativo. Em Brasília, o Congresso Nacional é quem faz as leis. O poder executivo, pegamos o exemplo do Brasil, o poder executivo é o presidente da República, os governadores e os prefeitos. Lá era o rei. Pegar o poder judiciário no Brasil aqui, é o Supremo Tribunal Federal, é os tribunais de justiça que existem, e lá na época era o rei. Então entenderam isso aqui? Poder absoluto. Ele vai fazer as leis, ele vai executar as leis, e ele vai dizer se essas leis estão certas ou não. Então todo o poder era absoluto nas mãos do rei. Aí o que é que vocês vão fazer? Ele vai se juntar os burgueses, pessoal. Eram aqueles comerciantes, tá certo? Que eles começavam a ganhar dinheiro com o comércio, eles vão ser chamados de burgueses. Os burgueses queriam um governo forte que lhe garantisse seu negócio e lhe desse segurança. Por quê? Porque na Idade Média eram os senhores feudais quem mandava nos seus feudos. Existiam várias leis. As leis mudavam de feudo para feudo. Então, para a burguesia, era interessante ter um rei que ele unificasse todas essas leis e facilitasse o comércio da burguesia. A nobreza, não toda a nobreza, mas parte, buscava por meio de um governo forte para pôr fim àquela insurreição dos camponeses. E os reis se equilibravam, controlando a nobreza e a burguesia. Então, o rei ele vai exercer o poder absoluto com apoio da burguesia e de parte da nobreza.
E nessa parte do rei absolutismo, ao mesmo tempo que temos o rei absolutista, vai se formar os estados nacionais. Os estados nacionais surgiram do fortalecimento da autoridade do rei, apoiado pela burguesia e parte da nobreza. É assim, vai ter aqueles vários feudos lá na Idade Média. Ali vai se formar uma nação, um estado nacional, um país. E esse surgimento desse Estado Nacional, quais são as características do Estado Nacional moderno? Moeda única. Cada senhor feudal, cada feudo tinha sua moeda, vamos dizer, a grosso modo. Aqui não. Um país como a França vai ter uma moeda única e um rei absolutista. Tínhamos a política mercantilista, que era aquela parte de fazer comércio com outros países. Tem um exército nacional, porque antes cada senhor feudal tinha seu exército pequeno, né? Era mais com os servos e com parte da nobreza. Aqui vai se formar o exército francês, exército português, exército inglês, etc. E um território demarcado, tá? Vai ser uma superfície, vai ter um território demarcado e vai ser unificado também a língua, cultura e administração única para aquele estado, aquela nação. E foi governado por um monarca absolutista. Então funcionava mais ou menos assim, ó. Tinha o Estado absolutista, que vai sustentar a nobreza, apoia os negócios da burguesia e os pobres vão pagar imposto. E temos o mercantilismo, que é o início do capitalismo, que vai ser, ó, vai ter o protecionismo. Cada país vai proteger aqueles seus produtos, tá certo? E vai procurar ter uma balança comercial favorável, que é o país vender mais do que comprar. Quanto mais ele vende em relação ao que ele compra, ele vai ter uma balança comercial favorável e o país vai ser mais rico. Colonialismo. Nessa época começa a ter várias colônias desses países. Por exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal. Toda a riqueza do Brasil nessa época ia para Portugal. E alguns países, tipo a Inglaterra, ainda patrocinava a pirataria. Aqueles piratas, corsários, iam roubar de outros países e traziam a riqueza para aquele país. Quais os objetivos desse mercantilismo? Acumular ouro e prata. Porque na época a riqueza, na Idade Média, era terra. Aí nesse período vai começar a ser ouro e prata. Quem é rico é quem tem ouro e prata nesse período aí. Aí vamos ver como se formaram algumas monarquias, ó, absolutistas. Temos aqui Portugal e Espanha, que vão ser as primeiras, que elas vão estar aqui no contexto da expulsão dos mouros. Vamos ver aqui na frente como foi isso. Os dois primeiros estados nacionais, os dois primeiros que vão se unificar, é Portugal e Espanha. Os cristãos e os muçulmanos na Península Ibérica, que é onde ficava Portugal e Espanha. Vamos ver como se deu isso. Era mais ou menos assim, ó. Os muçulmanos, que são aqueles que professam a religião islâmica, e essa parte aqui de verde, eles vão se expandir ali pela Ásia, vão se expandir pelo norte da África e vão chegar até a Península Ibérica, que é essa parte ali de Córdoba. É nessa região, eles vão passar vários anos. E nessa região, os cristãos que estão lá, vamos ver aqui na frente, nesses 4 mapas, essa parte verde é o território que foi conquistado pelos muçulmanos, pelos islâmicos. E o que é que vai acontecer? Ó? Só uma partezinha lá de cima é que vai ficar com os cristãos. Mas com o passar dos anos, os cristãos vão expulsar os mouros, que eram chamados de mouros da região. Como a gente vê ali no último mapa, vão ser expulsos de lá. E é nesse contexto que vai se formar esses dois estados-nação, Portugal e Espanha, certo? Nessas guerras, chamado de Guerra da Reconquista, porque os muçulmanos dominaram essa região da Península Ibérica e os cristãos expulsaram, então reconquistaram essa região. Na monarquia, na Inglaterra, o absolutismo ele vai se formar a partir de Henrique VIII. É com Henrique VIII que vai se iniciar o absolutismo na Inglaterra. Posteriormente, vamos ter um rei muito famoso chamado de Henrique VIII. Primeiro começou com Henrique VII, que é aquele que é o fundador do absolutismo, e depois vamos ter Henrique VIII, que vai dar prosseguimento. Na França, o absolutismo ele vai se consolidar a partir da Guerra dos 100 Anos. E a principal dinastia na França vai ser os Borbons. Então, Portugal e Espanha, eles vão se formar, esse absolutismo e esses estados nacionais, a partir da reconquista, da expulsão dos mouros da Península Ibérica.
A Inglaterra vai ser a partir de Henrique VIII e a França, a partir da Guerra dos 100 Anos, vai se formar o absolutismo. Temos aqui alguns reinos que se formaram alguma monarquia: Portugal, Reino da Espanha, tá certo? A partir do século XVI, ó, Reino da França, e lá em cima Londres, que vai ser o Reino da Inglaterra. E aí começa a se formar diversos reinos absolutistas. Alguns teóricos defendiam, porque tudo é assim, tem que ter alguma coisa escrito, tá certo? Quando tem alguma coisa escrita, aí fica melhor para o pessoal ficar no poder. Maquiavel, famosíssimo esse cara. Nicolau Maquiavel, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, que ele dizia o seguinte: os fins justificam o meio. Se é para atingir determinado objetivo, o rei poderia fazer alguma coisa, mesmo que fosse errada, mas o importante era atingir os objetivos, tá certo? Então ele vai pregar o absolutismo. Veja que a ideia dele é pregar o absolutismo, que ele vai dizer que o rei, o príncipe, ele pode fazer alguma coisa errada, mas desde que seja para o bem de todo e o bem dele próximo. Aqui, ó, ele escreveu esse livro aqui, O Príncipe, Nicolau Maquiavel, o mais famoso manual de poder de todos os tempos. Foi um livro de Napoleão, Mussolini e o pessoal que governou muito tempo. Outro cara famoso aqui, ó, Thomas Hobbes. Esse aqui vai escrever uma obra chamada Leviatã, que ele vai dizer, ó, autoridade para um só, acabar com a desordem e a insegurança. Ele dizia que o homem é o lobo do homem. Ele dizia que se não tivesse um rei absolutista, um poder forte, aquele país ia virar uma bagunça. Por isso que precisava de um poder absoluto para controlar o homem. E ele dizia mais: o indivíduo cede seus direitos para o Estado, que garante a segurança daquela nação. Está aqui o livro que ele escreveu, famoso, ó, Leviatã. E ali na capa tem mais um rei absolutista. E outro último filósofo aqui, ó, Jacques Bossuet. Ó. Para este filósofo francês, o rei era o representante de Deus na terra. Portanto, todos deveriam obedecê-lo sem contestar suas atitudes. Sua principal obra é a política tirada da Sagrada Escritura. Então, esse aqui é o da teoria do direito divino dos reis. Então, ele diz que o rei é rei porque Deus quer e ele é o representante de Deus na terra. Com isso, alguns dizem que até tem os reis que tinham poder de cura. Tudo fachada, tá certo? Pessoal, e assim encerramos essa parte do absolutismo. Não esqueçam, absolutismo, poder nas mãos dos reis. Valeu, pessoal. Até a próxima.